Hoje eu quero falar a vocês sobre Lucas ser um médico amoroso. Deus escolheu Lucas como um grande médico, certo? Escolheu Lucas e Lucas era um grande médico. E o texto base da mensagem de hoje encontra-se em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Diz assim, ó, Saudai-vos, Lucas, um médico amado. Bem, ele era um médico amado e hoje a gente aprende aqui que através desse texto sagrado sobre Lucas, esse médico amado, as duas maiores obras que Lucas fez aqui na Terra. Sabe, há muitos não falam sobre os autores dos livros. E é por isso que hoje eu quero falar sobre os autores dos livros bíblicos. Ontem eu falei sobre os diáconos e hoje eu pensei aqui Lucas como um autor que deveria ser levado em consideração, porque ele deixou duas grandes obras aqui nessa terra: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, ele, por ser médico, era minucioso, ele fazia uma análise sobre aquilo que estava acontecendo. Por isso que o evangelho dele é muito rico. Ele, como era estudioso da área, ele precisava entender outros autores ou outras pessoas, então ele ia lá para saber se as pessoas que de fato falaram existiam. Então não era somente um relato, mas sim ele estava ali escriturando tudo como se fosse um verdadeiro escriba sobre a história de Jesus Cristo. Bem, o estilo dessas duas obras de Lucas, né, que é Atos e o próprio Evangelho de Lucas, que leva seu nome, passaram aqui despercebido nos demais evangelhos. E é mostrado pelo Dr. Lucas em suas duas obras literárias aqui, a forma que ele tratava as coisas, e eu quero fazer uma análise um pouco mais criteriosa sobre a vida de Lucas. Bem, quando eu vejo a história literária, né, a obra literária de Lucas, nós confirmamos aqui a sua vocação para cuidar do corpo, da alma das pessoas também. Portanto, Lucas tinha uma vocação de ser doutor. Ele tinha um dom, ele era um médico e ele fazia muitas coisas. E por isso eu quero conversar com vocês sobre essas coisas que Lucas fazia. Dentre elas, alguns teólogos eles sugerem que o médico Lucas aqui, que é conhecido como o varão da Macedônia, da visão que Paulo teve em Troade, era Lucas. Esse varão da Macedônia, Paulo teve essa visão e alguns teólogos dizem que este homem que Paulo teve essa visão, esse chamado varão da Macedônia, era o próprio Lucas, o qual se converteu ouvindo a pregação de Paulo e foi orientado pelo Espírito Santo a acompanhar Paulo em suas próprias viagens missionárias. Então imagina, Paulo prega e aqui nós percebemos o fruto desse trabalho aqui, que foi alguém que ajudou muito a igreja. Nota-se também que, a partir dessa narrativa da visão de Troade, que foi a visão que ele teve, o escritor do livro de Atos se junta aqui à equipe de Paulo. Ele se junta à equipe do apóstolo na pregação do evangelho, do evangelista Paulo, né? E diz o seguinte: veja o que a Bíblia diz. Assim que teve a visão, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos, capítulo 16, versículo de 8 ao 10. Então havia um destino da pregação do Evangelho e Paulo, aqui, juntamente com Lucas, começam a pregar o Evangelho. Também percebemos Paulo citando em Filemon, capítulo 1, versículo 24, Paulo cita Lucas como um dos seus cooperadores na obra de Deus. Então, Lucas era um cooperador na obra de Cristo. Mais ainda, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, já ao final do seu ministério, o velho e incansável apóstolo aqui, apóstolo Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios, né, confirma a lealdade de seu inesperável companheiro Lucas, dizendo: somente Lucas está comigo. Mais uma vez a gente percebe Paulo fazendo referência a Lucas que estava trabalhando com ele, e em especial, Paulo diz assim: olha, só Lucas está comigo, não tinha mais ninguém comigo, ele ficou sozinho, mas o apóstolo Lucas estava junto com Paulo trabalhando. Como é bonito ver
a história aqui, né, e descrever um pouco de forma mais técnica aqui a história desses dois grandes homens, porque a gente só faz ler o Evangelho ou os escritos de Paulo, mas a gente não faz uma análise sobre esses personagens. E é bacana quando você vê que, além dos trabalhos que eles fizeram como homens de Deus, eles também, de fato, eram pessoas de Deus e trabalhavam muito. Bem, em sua própria velhice, o que mais Paulo precisava era de um médico ao seu lado, porque vocês sabem que Paulo ficou preso lá na polícia em Roma, né? Na polícia, assim, né? Ele ficou preso na cadeia lá em Roma, esperando a ser julgado por, por Nero. E vocês sabem que Paulo era meio ignorantão, meio brutão. Então, quando ele foi liberto lá em Jerusalém, ele falou e deu uma dura nos carcereiros, dizendo: Você sabe quem eu sou? E a galera, não. Aí ele vai e tira e diz assim: Eu sou um cidadão romano. E você não poderia ter me prendido aqui dessa forma. Eu não sou um cidadão escravo. Então, naquele momento, Paulo fala: Eu quero ser julgado por Roma. E aí, Paulo, na dureza do coração dele, porque ele sempre foi brutão, sempre foi durão, ele vai e começa a peregrinar até Roma. E vocês já sabem, né? Caiu, quebrou o barco, ele sofre aquele naufrágio, a picada da cobra, ele passa por um monte de angústias. Por quê? Porque ele era cabeçudo. Mesmo se tratando de alguém de grande fé, mesmo se tratando de alguém que deu grandes contribuições para a igreja, Paulo era muito cabeçudo. Bem, talvez você também é um grande irmão da igreja, um homem de fé, uma mulher de fé, mas às vezes você é meio cabeçudo, você é meio turrão, você é meio durão e você quer fazer as coisas do seu jeito. Bem, quando a gente olha para a história de Paulo, ele não precisava sofrer o que sofreu. Ele poderia pregar o evangelho muito mais e ter uma abertura muito maior, mas pelo fato de ser durão, ele corre esse risco e ele vai para Roma e sofre o que sofre. Mesmo tudo isso, Deus estava com ele e Paulo foi um grande homem de Deus, como vocês sabem, boa parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo e ele foi um grande homem de Deus, um cooperador na obra de Deus, como diz aqui Paulo, citando o próprio Lucas, que estava trabalhando na obra de Deus. Bem, a fim de cuidar da saúde dele, amigos, ele chama Lucas, que era um médico. Lucas, chega junto aí, porque eu tô ficando velho, eu tô ficando ruim, e eu preciso de um médico para cuidar de mim. Então, Lucas vai e fica perto de Paulo ali e cuida de Paulo para que ele pudesse ter mais saúde para poder pregar o evangelho e fazer seus escritos, mesmo estando preso, sofrendo as represálias que sofreu. 2 Timóteo também, capítulo 4, versículo 11, já ao final do ministério dele, ele estava muito cansado, Paulo, ele chama aqui Lucas para estar perto dele, mas Deus coloca algumas pessoas importantes no caminho de Paulo, a fim de ajudar. Provérbios capítulo 17, versículo 17, descreve o seguinte: Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Bem, é no momento de angústia, amigos, que a gente vê de fato quem são nossos amigos. Não é no momento dos almoços da igreja. Não é no momento da bonança. Não é no momento que as coisas estão boas. Sabe quando você realmente vê alguém que é seu amigo? Quando você come 1 quilo de sal com ele. Quando você passa algumas lutas e esse te estende a mão. Bem, o Provérbios diz que em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Lucas era como se fosse uma espécie de irmão de Paulo. Como vocês viram no versículo anterior, Paulo, a gente lê Paulo e fala assim, poxa, que homem de Deus e tal, Paulo, ô homem do Senhor e tal. Só que não tinha ninguém perto do cara naquela época. E ele mesmo diz, olha, todo mundo foi embora. Eu tô aqui como se fosse um cachorro jogado, preso ainda. O único que ficou comigo, e ele diz aqui, né? O único que ficou com ele foi Lucas. Somente Lucas está comigo. E na sua velhice, o que mais Paulo precisava era de um médico, e Lucas estava lá, como um verdadeiro irmão, ajudando a Paulo. Bem, amigos, Provérbio 18, versículo 24, o sábio Salomão, ele ainda diz que há amigo mais chegado do que um irmão. Existem amigos que são mais chegados que os próprios irmãos da igreja, que o próprio irmão, melhor dizendo. Existem amigos que são mais chegados que os próprios parentes, sabe? Alguém disse certa vez para mim, pastor,
Às vezes eu sinto a igreja mais como uma família do que a minha própria família. Eu sinto mais ali, muitos falam assim, ó, às vezes o cara sente mais parente, mais próximo dos amigos do bar do que de fato dos parentes. Por quê? Porque não há essa proximidade muitas vezes com os parentes. O Evangelho de Lucas, aqui eu vou terminar, não estou tão bem hoje. O Evangelho de Lucas, o livro de Atos, foram escritos por esse grande homem de Deus. E você deveria se espelhar nesse grande homem que serviu a obra de Cristo. Talvez você não seja um grande pregador como Paulo foi, mas você precisa ser um suporte para esses grandes pregadores. Lembra que falei a vocês em determinado sermão que você precisa subir de nível? E aí eu utilizei como premissa o xadrez. No xadrez é um jogo que foi feito para os reis. E nesse jogo, o rei precisava ter a sua torre, que era ali os seus bens, precisava ter sua rainha, que era sua esposa, o rei, o bispo, que era a áurea espiritual, precisava ter o cavalo, que era ali o seu armamento bélico para poder guerrear. Então, ele precisava ali os peões para trabalharem para ele. Então, ele precisava de algumas coisas para fazer o seu reinado funcionar. Bem, você não só deve ser o peão no jogo de alguém, mas você deveria incentivar outras pessoas a trabalharem na obra do Senhor. Por mais que você não tenha o dom de ser um cavalo, ou de ser uma torre, ou de ser um bispo, você não tem esse dom. Ai, pastor, eu não sei pregar. Ai, pastor, eu não sei dar esses estudos todos. Eu não sei cantar. Eu não tenho esse dom e tudo. Saiba que você, se for uma espécie de Lucas e ajudar o apóstolo, incentivando jovens, irmãos da nossa igreja, apoiando, vou te dizer, você será uma espécie de Lucas que vai cuidar do servo do Senhor. Portanto, o médico, ele não era somente médico do corpo. Lucas também era um médico da alma. Como vocês sabem, ele aprendeu do evangelho. Ele descreve aqui a febre da sogra de Pedro. O próprio Lucas descreve também a mulher do fluxo de sangue. E por isso que ele é tão detalhista, por quê? Porque ele era médico. O homem com a hidroposia, né, que era aquele problema que ele estava enfrentando, bem, Lucas se preocupa com pessoas que eram doentes, Lucas se preocupa com pessoas que eram pobres, Lucas se preocupa com as mulheres, com as crianças e também com as pessoas que estavam excluídas. Veja o que a profetisa diz acerca dele. Lucas, o autor do terceiro evangelho, era médico e chamado de o médico amado. O apóstolo Paulo ainda sabia de sua habilidade como médico e procurou seus serviços. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens e foi companheiro fiel até o fim. Atos dos Apóstolos, página 17. É um fato, irmãos, de que ele era um companheiro fiel. Lucas está só comigo, como ele mesmo diz, porque ele era fiel, porque ele tinha amor por Paulo, porque ele tinha esse espírito missionário diferente de Marcos. Vocês lembram que Marcos foi um outro cara que escreveu o Evangelho de Marcos e viveu também com Paulo. Só que Marcos teve uma briga ali com Paulo, porque Paulo sempre foi muito brutão e Marcos estava meio frouxo, não queria trabalhar muito bem ali na obra do Senhor. E então Paulo mandou Marcos embora. Anos depois, o próprio Paulo diz assim: Olha, traga de volta a, a Marcos, porque ele me é muito útil. E de fato, Marcos escreveu o Evangelho. Todos esses caras que eu estou citando aqui, amigos, foram pessoas treinadas por Paulo, foram pessoas que incentivaram. E o Evangelho é construído com essa base. O espírito missionário de Lucas, o sacrifício e o desprendimento para largar tudo, para servir Paulo lá em Roma, esse é um espírito louvável. Lucas não era apenas, amigos, um médico, mas ele era um missionário comprometido. Se você também, querido irmão, deseja que a obra do Senhor avance, você percebe que você não tem tantos dons, procure uma coisa para fazer na obra do Senhor. Apoie o ministério de Cristo de alguma forma. Por quê? Porque você talvez esteja contribuindo muito com o evangelho de Cristo. A gente não sabe, muitas das vezes, quando a gente apoia as pessoas, quando a gente ajuda, quando a gente dá um ombro amigo, quando a gente chama para almoçar. Eu já disse para vocês, escolha um jovem, escolha um irmão da igreja para você ser uma espécie de pai espiritual dele ali, para você orar, para você jejuar por essa pessoa, para você treinar, mentorear. Por quê? Porque a gente não sabe. Ontem eu falei para vocês sobre a gente quer criar o programa dos homens na nossa igreja.
E eu peguei um irmão que ele mesmo não se via como alguém tão próspero para esse tipo de trabalho. E eu via nele, não só, mas as pessoas que estavam conosco, via nele essas qualidades, de que ele era uma pessoa muito boa. Então, nós vamos treinar esse irmão e vamos fazer o nosso programa de homens da nossa igreja. Mesmo não tendo todos os dons, mas se tiver a disposição de se colocar na mão do Senhor, tudo mais o Senhor fará. Algumas pessoas estarão aqui no próximo mês de agosto fazendo as pregações do livro A Caminho a Cristo, não é. Como é que é o nome da Rosa? Ah, como é que é o nome do livro? É o Final Finais. dos Tempos lá, né? Eventos finais. Eu tô... Eventos finais. Então, os irmãos estarão fazendo o livro dos eventos finais. Talvez você não seja um exímio pregador, mas pelo fato de você estar unido, proclamando, de você estar unido, pregando, Deus vai te usar poderosamente, não só no processo da sua salvação, mas também no processo de salvar outras pessoas. Que Deus o ajude, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre e que a mensagem de Cristo seja transformadora em sua vida. Amanhã eu estarei terminando essa mensagem de Lucas e eu vou falar um pouco mais sobre o que esse homem fez, esse grande missionário fez na pregação do Evangelho. Que mais nós podemos fazer para transformar as coisas que estão ao nosso redor? Como vocês sabem, o próprio Paulo era um camarada que estava segurando ali a túnica para matar Estevão. E agora Lucas estava ajudando Paulo na pregação do Evangelho. Como as coisas mudam, não? Nada melhor do que cair do cavalo. Nada melhor do que a vida nos passar uma rasteira para o irmão ficar mais humilde. Bem, Paulo recebeu uma rasteira. Foi escorraçado da sua própria cidade, foi perseguido, foi preso, e aí a gente vê Paulo mudando a sua própria cabeça, seu próprio coração diante da situação que ele vivia. E ele era meio brutão. E a gente percebe que Paulo, nada melhor do que os anos de vida, né? Os cabelos brancos, para quebrar a crista do cara. Bem, Paulo teve a crista quebrada e ele começou a ficar mais humilde e parece que o Senhor tomava mais conta dele, tomava mais Paulo com poder quando ele era alguém humilde. Que Deus o ajude, que você subjugue a sua própria vontade à vontade de Deus e você verá Deus usando você para a pregação do Evangelho. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo.